O fio da palavra. Homilia para o sexto domingo do tempo comum. Evangelho de Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45. Padre Ivânio da Silva. Arquidiocese de Florianópolis. Um leproso, o mais doente dos doentes. A sua doença não é apenas física. É um homem que não existe, está presente, mas não existe. Diz a lei no livro do Levítico: deverá morar à parte, fora do acampamento. E Jesus, em vez de o deixar sozinho, excluído, como querem a lei e o medo, ultrapassa as regras, abate as fronteiras, acolhe e toca no leproso. Toca o intocável, ama o não amável. Nenhum sacerdote do Antigo Testamento teria feito, não só por medo, mas porque aquele homem era considerado um castigado, um rejeitado por Deus. O leproso não tem nome, porque é cada pessoa. E em nome de cada criatura, ele diz aquela frase lindíssima: se queres, podes me curar. Com toda a humildade e discrição de que é capaz, se queres. E vemos Jesus feliz com este pedido feito em voz baixa, com este grande pedido que lhe dá a obrigação e a oportunidade de revelar-se. Em nosso nome, o leproso pergunta: qual é a vontade de Deus? O que Deus quer verdadeiramente conosco, com a nossa doença, com as nossas lágrimas? Conhecemos pais atingidos pela dor mais atroz, a morte de um filho pequeno, que confessaram que durante muito tempo não conseguiam pronunciar a terceira petição do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Pois pensavam que a morte do filho era vontade de Deus. Como eles, todos nós temos essa dúvida sobre se Deus quer de nós sacrifícios e sofrimentos ou não. E isso porque os doutores da lei de cada época nos repetiram que a doença, a morte, o sofrimento seriam vontade de Deus. Mas se assim fosse, por que haveríamos de ir ao médico? Por que haveríamos de pedir e de trabalhar pela cura? O leproso pergunta: que queres verdadeiramente para mim? Queres aquilo que dizem os sacerdotes ou queres me curar? E Jesus revela a Deus. Jesus diz uma palavra definitiva e imensa sobre o coração de Deus: eu quero, fica curado. Isso nós podemos repetir com emoção, com paz, com força. Quero. Deus quer filhos eternamente curados. Jesus diz a cada um de nós: quero, fica limpo. A Lázaro: quero, vem para fora. A filha de Jairo: quero, levanta-te. É o Evangelho, é a boa notícia. Em vez de um Deus que condena, temos um Deus que se mostra favorável e que cura a vida. Estamos agora certos da vontade de Deus, porque Jesus a mostra em cada página do Evangelho. Deus é cura. Não conhecemos os modos. Sabemos que não será pela multiplicação dos milagres. Não conhecemos os tempos. Mas sabemos sim que Deus luta conosco contra todos os nossos males, renovando dia a dia a nossa vida. E o leproso, desobedecendo a Jesus, começou a divulgar e a proclamar o que tinha acontecido. Recebeu e agora doa.
doa a sua felicidade através de gestos e palavras. O que antes era considerado castigado torna-se o primeiro missionário, fonte de evangelho para todos. Aquilo que aparece aqui neste evangelho continua acontecendo. Nós conhecemos tantos homens e mulheres que, por causa de Jesus e do evangelho, foram ter com as pessoas em situação de rua, com os alcoólatras, com os dependentes químicos, com as vítimas da violência, com aqueles que muitos não tocariam, com aqueles que muitos não amariam. Tocaram esses intocáveis com um gesto de afeto, um sorriso, e por causa disso muitos deles receberam a cura. Pessoas cheias de Jesus, hoje ainda, conseguem fazer as mesmas coisas de Jesus. Cheias de Jesus, fazem milagres. Cheias de Jesus, incluem os que antes eram excluídos. Quem leva o Evangelho a sério tem dentro de si um tal poder que é capaz de mudar o mundo. Todos aqueles que levaram o Evangelho a sério, como São Francisco e tantas outras pessoas simples que conhecemos em nossas comunidades, todos esses podem testemunhar que fazer o que Jesus fez produz uma grande felicidade interior. Vivamos o Evangelho, façamos o que fez Jesus.